Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, a paz de Jesus para todos vocês. Eu fiz aqui um apanhado na Bíblia para explicar melhor para vocês a origem da Igreja de Cristo, mais ou menos a data que foi fundada. Por que eu tomei essa decisão? Porque esse povo anda buscando na mídia o ano que a igreja foi feita. Aí tem gente que está confundindo uma coisa com outra. Aí uns falam que foi feita no ano 400, outro no ano 600, no ano 700, não sei o que lá. Mas estão confundindo a igreja de Jerusalém, que é a nossa sede, a da igreja de Roma, confundindo que é a primeira igreja criada pelo cristianismo. E não foi. A igreja foi criada pelo próprio Cristo. Eu vou explicar para vocês direitinho, para que vocês, meus irmãos, e as pessoas que lêem a Bíblia, que às vezes não é do catolicismo, possam entender o que é a igreja. Tá bom? Jesus, como disse na Bíblia, ele vem da descendência dos judeus. Nascido aí de Maria, a nossa mãe, preparada pelo próprio Deus, lá começando da descendência lá de Adão, do filho Sete, até chegar a Jesus Cristo, que é descendente de Davi, como a Bíblia mesmo cita. Então, Jesus ele toma a decisão de escolher, depois que ele inicia o seu ministério. Ele começou com 30 anos, o seu ministério, tá? Então, isso está escrito lá em Lucas, né, no capítulo 4, lá, quando fala da geração, né, fala que ele afirmou o seu ministério, começou nos anos, com 30 anos. Então, ou seja, nos anos 30. Aí reúne esse povo. Quando ele converte muita gente, ele escolhe os 12, que são os alicerces, os pilares da igreja. Bom, depois dele, com esses 12 que ele treina, coloca na missão, para ver se os 12 estavam preparados, né? Você vê isso no capítulo 10 de São Mateus, né? A missão dos 12. Então, os 12 faz várias curas, milagres e tudo, fica tudo maravilhado com os acontecimentos. Quando Jesus, no capítulo 16, ele toma a decisão de fundar essa igreja através de Pedro, né? Capítulo 16, versículo de 13 a 20. Então, depois dele ressuscitado, ele entrega essa igreja na mão de Pedro, no capítulo 21 de São João, evangelista, né? No versículo de 15 a 17. Então, aonde Pedro discursa pela primeira vez, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, como chefe, representante de Cristo na igreja, né, do capítulo 1 até o capítulo 2, que vem de Pentecoste, que é onde 5.000 pessoas se convertem, seja batizado ali naquele momento. Bom, essa comunidade, ela foi fundada em Jerusalém, tá? Essa igreja foi fundada em Jerusalém, né? Nos anos que Jesus conviveu, quando ele foi crucificado, ele tinha 33 anos, né? Então, foi nessa época, depois dele ressuscitado, ele tem esse encontro com os apóstolos, no capítulo 21 de São João, como eu disse, de 15 a 17, e lá ele chama Pedro, interroga Pedro e entrega esse povo na mão de Pedro, tá? Então, ali é a comunidade criada pelo próprio Cristo. E no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no versículo de 32 a 35, é onde os cristãos são chamados pela primeira vez de cristão, comunidade cristã. A primeira comunidade cristã, citada lá no capítulo 4 de Atos, né? Bom, depois vem a criação da igreja em Antioquia, tá? E
quem criou essa igreja, quem iniciou essa igreja lá em Antioquia, foi aquele povo que foi disperso quando mataram Estevão a pedrada. Tá? Aí um bocado deles dispersou e criaram essa igreja lá, começaram a evangelizar lá em Antioquia, para o povo judeu, e a notícia chegou na igreja de Jerusalém. E foi aonde enviaram Paulo e Bernabé para Antioquia, para confirmar essa igreja lá em Antioquia. E Paulo ficou lá, mas Barnabé, um ano, pregando, anunciando o evangelho para esse povo. Tá? Então, são as duas igrejas criadas. A primeira, a de Jerusalém, tá? Que é a semente, ali, deixada pelo próprio Cristo, fundada em Jerusalém. Depois, a primeira comunidade é essa de Antioquia. Depois de Jerusalém, é criado essa em Antioquia, que é onde os cristãos são chamados pela primeira vez de cristão, tá? São chamados pela primeira vez de cristão, seguidor de Jesus, né? Então, essa igreja de Antioquia está no capítulo 11, versículo de 19 a 26. A criação da igreja de Antioquia e a ordem de Jerusalém para mandar Paulo e Barnabé para lá, né? Depois vem, quando Pedro está preso, em Atos capítulo 12, versículo de 1 a 19. Quando Pedro está preso e a igreja toda ora pedindo Deus para soltar Pedro. E o Espírito, e Deus envia o seu Espírito lá para tirar Pedro da prisão. Então veja como a fortaleza da igreja, através da oração da igreja, chega aos ouvidos de Deus e Deus manda o anjo libertar Pedro lá da prisão. Então, gente, aí o povo fica caçando sem querer aceitar a verdade, tá? Sem querer aceitar a verdade, e sendo que a verdade está na Bíblia. Isso que eu estou passando para vocês, vocês podem procurar na Bíblia, tá? Está na Bíblia. Só que o povo faz de cego, surdo e não obedece, não quer escutar. Essa é a verdade. Aí fica caçando desculpa, tá entendendo? Sendo que na Bíblia não aceita divisão, né? Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 10 a 16. A igreja não aceita divisão. Jesus não aceita divisão. Jesus não pode ser dividido. A igreja é um corpo que se trata, o corpo de Cristo. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17 e 18. A igreja é corpo de Cristo. Um corpo você não se divide, né? Então o povo cabeça dura, sem querer aceitar a igreja que foi deixada na mão dos apóstolos, e cada qual quer seguir por onde a cabeça bem entende, né? E depois dessa igreja implantada, anunciada pelos apóstolos, confirmada pelo Espírito Santo, aí os apóstolos escrevem, né? Então Paulo é o primeiro a escrever. Paulo, nos anos 40, ele escreve, é o primeiro apóstolo a escrever, né? Nos anos 40 a 64, né? Então Paulo, ele é dono de 13 escritas na Bíblia, tá? Tudo a punho dele mesmo, escrevendo, né? Foi o primeiro apóstolo a escrever. Segundo vem São Marcos e São Lucas, nos anos 75, 80, né? 75 foi Marcos, 80 foi Lucas, né? Que Lucas escreve, além dos evangelhos, ele escreve Atos dos Apóstolos, né? E Marcos, ele era intérprete de Pedro e depois passou a trabalhar com Paulo. Então ele é o primeiro dos evangelistas a escrever, né? E depois vem Mateus. Mateus, ele é por último, né? O Mateus. Então, por último de tudo é João, o evangelista. João, o evangelista, nos anos 90 a 97, né? Foi quando João escreveu o evangelho, né? Ou seja, a comunidade de Mateus foi que relatou o evangelho dele, né? Que apresentou. Mateus deixou esse trabalho na mão da comunidade, né? Quando ele foi morto, né? Mas essa escrita ficou lá. E a comunidade que apresentou, né, essas escritas. Ou seja, então veja só como a Bíblia
que o povo faz confusão, como ela foi escrita. Isso aqui não foi Deus que escreveu, não. Ele deu sabedoria para os apóstolos escrever, tá? Ele deu sabedoria para isso. Por quê? Os apóstolos conviveram com ele. Então não foi para dizer assim, alguém me contou. Não. Eles conviveram com Cristo, então eles escreveram, cada qual deles escreveram, relatando o que Cristo tinha feito e o que Cristo tinha ordenado para nós seguir, tá? Então, com o passar do tempo, é que os bispos da nossa comunidade, da nossa igreja, ajuntam os livros, como eu já falei em outros vídeos. Então ele juntou os livros, escolheu os livros mais inspirados e formou esse pacote que chama Bíblia, tá? Então isso aqui não pertence a outra crença, veio da Igreja Católica, tá? Pertence à Igreja Católica, tá? Então não tem como nós abandonar essa verdade e querer seguir um outro rumo. Quando nós desprezamos isso, nós estamos desprezando o próprio Cristo, porque essa é a verdade, sabe? Não tem como nós destriar. Nós não podemos seguir Jesus como nós quer, como Ele quer. E é isso que o povo não aceita, tá? O povo não aceita. E torno a repetir, Jesus não aceita divisão. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 10 a 16. Não tem divisão, não aceita divisão, tá? Então cabe a nós obedecer o que Jesus deixou escrito aqui, ó, para que nós obedeça, tá, gente? Então eu fiz esse rascunho porque as pessoas ficam caçando o ano que foi fundada a igreja e não vai achar porque não acredita no que está aqui. Isso que eu estou passando para vocês lêem, procura direitinho que vocês vão encontrar. Bom, a nossa sede em Jerusalém foi fundada em que foi a sede foi doada, tá? A sede foi doada pelo príncipe rei dos francos em 1756 para a sede da Igreja Católica. Ele doou o palácio dele para ser a sede da Igreja Católica, mas a igreja foi fundada em Jerusalém, tá? Então a sede em Roma foi fundada em 756, tá? Não é 1000 não. No ano 756, pelo príncipe rei dos francos, tá? Vocês guardam bem isso aí. O príncipe rei dos francos, em 756, no ano 756, foi iniciada aquela sede lá em Roma da nossa igreja, tá? Então, vocês procuram direitinho esses textos que eu estou passando para vocês. Vem aí o que eu passei para vocês, o início de tudo, dos apóstolos trabalhando no capítulo 10 de São Mateus, no capítulo 16, de 13 a 20, a fundação da igreja, em João 21, versículo de 15 a 17, Jesus entregando para Pedro, Atos 11, versículo 22 a 26, 19 a 26, fundação da igreja de Antioquia e a autorização de mandar Barnabé e Paulo para lá para cuidar desse povo, e a igreja em oração no capítulo 12, versículo de 1 a 19, tá? E a divisão, a primeira comunidade, os cristãos são a primeira comunidade cristã no capítulo 4, versículo 32 a 35, e Jesus não aceita divisão, está escrito em 1 Coríntios, versículo de 10 a 16, e
a igreja é corpo de Cristo, não pode se dividir, tá? Em Colossenses capítulo 1, versículo 17 e 18. Então, quando vocês passar por isso, vocês vão ver que não existe outra crença diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Mais uma vez eu peço vocês para me ajudar a evangelizar, vocês sendo inscritos no meu canal e curtindo meus vídeos até o final, tá beleza? Assim vocês me ajudam a divulgar esse trabalho maravilhoso a respeito das Escrituras Sagradas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E Deus abençoe a todos. Um abraço.